Saudações, estudante! Bem-vindo à aula 29 de Física do projeto preparado da Fundação Matias Michelini. Nesta aula, nós vamos explorar um conceito até curioso da física, o da ótica, ou estudo da luz. Está preparado para entrar nesse novo universo? Vamos nessa! Por muitos anos na história da física, se discutiu bastante sobre a luz. O físico Isaac Newton achava que a luz era composta por pequenas partículas, que ele chamou de corpúsculos, e que estas partículas atingiam os nossos olhos, provocando a sensação de visão. Já um outro físico contemporâneo de Newton, chamado de Christian Huygens, achava que a luz era composta por ondas, iguais às ondas provocadas nas águas de um lago. Mas afinal de contas, o que é luz? Embora seja difícil de definir, podemos dizer que a luz é uma forma de radiação eletromagnética, que ao ser percebida pelos nossos olhos, produz uma sensação visual. Existem vários tipos de radiação eletromagnética, mas nem todas são visíveis, ou seja, nem todas são como a luz. Cada radiação possui algo chamado de frequência. Nós vamos falar com mais detalhes sobre a frequência em uma aula futura. Mas por enquanto, vamos dizer que a frequência está relacionada com a intensidade de oscilação da forma de radiação. Apenas uma pequena faixa de frequências de todo o conjunto de radiações eletromagnéticas, chamada de espectro visível, pode ser captada pelos nossos olhos. E é esse pequeno pedaço que chamamos de luz. Dentro dessa faixa também estão as cores, separadas por frequências. Cada cor possui uma frequência própria, e cada uma causa uma sensação visual diferente. Os tons azulados e de violeta são aqueles que possuem uma frequência maior, enquanto os tons laranja-avermelhados possuem frequência menor. A luz branca é a união de todas as cores, enquanto o preto, dizemos que, segundo a física, é a ausência de cor. As cores que possuem frequência maior carregam uma energia maior do que as cores com frequência menor. Se enxergamos um objeto com tal cor, é porque este objeto reflete a cor em questão, mas também vai depender da luz que o ilumina. Por exemplo, pense na camisa que eu estou usando. Quantas cores você consegue enxergar? Bem, aqui nós temos azul escuro, nós temos verde, nós temos laranja. E você só enxerga essas cores porque eu estou sendo iluminado por uma luz branca nesse momento. A luz branca é a união de todas as cores, mas quando atinge, por exemplo, a parte azul da camisa, apenas o azul é refletido e as outras cores são absorvidas. O mesmo princípio vai valer para o verde, para o laranja e para as demais cores. Já o preto, como falamos agora há pouco, por ser ausência de cor, ele absorve todas as cores, mas não reflete nenhuma. É por isso que quando você usa uma blusa preta em um dia de sol, chega a ser desconfortável, porque além de absorver as cores, também absorve a energia térmica que a luz do sol carrega. E quem pode criar ou produzir luz? É o que a gente vai ver agora. A luz pode vir de dois tipos de fontes, as fontes primárias e as secundárias. As fontes primárias, também chamadas de corpos luminosos, são aquelas que podem produzir sua própria luz. As fontes secundárias, também chamadas de corpos iluminados, são aquelas que refletem a luz de outras fontes. Alguns exemplos de fontes primárias de luz: o sol, uma lâmpada, uma chama de uma fogueira, qualquer coisa que emita luz própria. O exemplo de fonte secundária mais comum que podemos associar é a lua, que funciona como se fosse um espelho, refletindo a luz do sol durante a noite. A luz proveniente dessas fontes também pode ser monocromática, ou seja, emite apenas uma cor, ou policromática, emite várias cores. E ainda falando sobre luz, existem três princípios básicos que guiam a ótica. O primeiro deles fala sobre a trajetória. A luz em meios homogêneos, ou seja, um meio que é feito de apenas uma substância, se propaga em linha reta. O segundo princípio fala sobre a independência. Se um raio de luz cruzar com o outro, um não afeta o outro. E o terceiro princípio fala sobre a reversibilidade. Um raio de luz pode ir e voltar pelo mesmo caminho. Agora, para fechar a nossa aula, vamos falar um pouco sobre um fenômeno belíssimo que tem tudo a ver com a óptica, que são os eclipses. Um eclipse ocorre quando há um obstáculo
entre a Terra e o Sol ou a Lua, impedindo que a luz chegue aos nossos olhos. Vamos entender isso observando o seguinte esquema. Existem dois tipos de eclipses que podemos ver daqui da Terra. É o eclipse solar e o lunar. O lunar acontece como a gente vê aqui no esquema. Veja que no desenho nós temos Sol, Terra e Lua. Quando a Terra fica no meio do caminho entre Sol e Lua, acaba fazendo uma sombra sobre a Lua. E dessa forma nós temos o eclipse lunar, que acontece de tempos em tempos devido ao movimento de rotação da Lua em torno da Terra. O outro tipo de eclipse é o chamado eclipse solar. E esse é um pouco mais complexo, porque a Lua fica entre o Sol e a Terra. Mas a sombra que a Lua projeta não é tão grande. Por isso que quando acontece o eclipse solar, apenas uma região da Terra pode ver. E devido à inclinação da órbita da Lua com a Terra, esse tipo de eclipse ele é muito raro, porque a Lua precisa estar na posição certa e na hora certa. Vamos ver aqui o eclipse solar agora de uma forma mais detalhada. Aqui nós podemos ver o Sol, a Lua e a Terra na configuração de um eclipse. Você nota que há duas regiões onde há sombra e uma região que mais ou menos tem sombra e mais ou menos tem luz. Conforme a gente pode ver nas regiões aqui circuladas, a região A, onde é sombra, chamamos de região de sombra mesmo. Já essa região B, que está parcialmente em sombra e parcialmente iluminada, nós chamamos de região de penumbra. E a depender da posição, o eclipse solar pode ser parcial ou total. E essa foi a nossa aula. Bons estudos e até a próxima!